Meu Deus do céu! Saiu agora 5 notícias do Santos, notícias quentinhas que vai te deixar de boca aberta. Olá, nação santista! Olha eu aqui mais uma vez, pense numa segunda-feira agitada, viu? Hoje eu trago 5 notícias do Santos que estão pegando fogo na web. O Santos finalmente venceu fora de casa, colocou 3 pontos importantíssimos na conta, mas calma. Antes de você achar que agora vai ser só alegria, deixa eu te contar. Tem polêmica, tem jogador se redimindo, e as últimas notícias são as mais importantes. Então, se você é um torcedor fiel de coração mesmo, já deixa seu like e fica comigo até o fim que eu quero muito saber sua opinião sobre tudo que tá rolando com o Peixe. Primeira notícia do Santos de hoje. Pois é, torcedor, ontem foi um dia que pode entrar para a história como o primeiro capítulo da virada santista no Brasileirão Betano. O Santos viajou até Salvador e no Barradão, conquistou uma vitória suada por 1-0 sobre o Vitória, pela 10ª rodada da competição. Um jogo nervoso, cheio de emoções e que mostrou que, apesar das dificuldades, o Peixe ainda está vivo na luta contra o rebaixamento. Logo no primeiro tempo, quem brilhou foi ele, sim, ele mesmo, o tão criticado Guilherme, que vinha sendo alvo de muitas cobranças da torcida. Não dá pra negar, o camisa 11 estava na berlinda. Dias antes do jogo, ele foi um dos nomes mais contestados, inclusive quando o técnico Kleber Xavier confirmou sua escalação. A torcida pegou pesado, mas dentro de campo ele respondeu. E como? Depois de perder um gol feito, daqueles que até minha avó faria, Guilherme se redimiu minutos depois. Aos 18 minutos, subiu mais alto que todo mundo e marcou. De cabeça, o gol solitário da vitória santista. Foi o típico gol que mistura a redenção com um fiozinho de esperança. E o mais curioso, torcedor, a reação da galera nas redes sociais foi hilária. Eu nunca critiquei o Guilherme, nosso artilheiro de 2025, brincou um santista. Outro já ironizou, ele conseguiu perder o gol mais fácil e fazer o mais difícil. E olha só, com esse gol, Guilherme já soma 11 gols na temporada. É ou não é para pensar 2 vezes antes de jogar a toalha com ele? Mas nem tudo são flores, muita gente continua achando que não tem mais clima para ele na Vila Belmiro. O pênalti perdido contra o CRB acabou com a passagem dele pelo Peixe. Algo precisa ser feito pela diretoria do Marcelo Teixeira, disparou outro torcedor. Após o apito final em Salvador, Guilherme desabafou de forma sincera e emocionada. Confesso que não é nada fácil falar agora. Feliz por mais um gol com a camisa do Santos, foram dias difíceis para mim, desafiadores. Mas a graça de Deus sempre me alcançou. Quero ressaltar também que o vestiário, a vila, os funcionários, eles fazem parte desse gol. A verdade é que eu nunca fui tão abraçado, revelou o atacante, abrindo o coração para os torcedores. E ele foi além, fez questão de pedir desculpas à torcida pelo pênalti perdido e expôs a dor que sentiu com toda a situação. Quero pedir desculpas aos torcedores pelo pênalti perdido. Eu sofri muito e ainda sofro. Mas eu também recebi muita força, muita gente enviando mensagens positivas. Então quero dividir com eles também esse momento, afirmou camisa 11. A cena da comemoração ao lado de Neymar no gramado do Barradão foi simbólica e emocionante, marcando não só uma vitória, mas também um momento de superação pessoal para Guilherme, que tenta reconquistar de vez a confiança da torcida santista. E aí, torcedor, você acha que o gol contra o Vitória pode ser um divisor de águas na trajetória de Guilherme com a camisa do Peixe? Será que ele finalmente vai calar os críticos? Me conta nos comentários. Será que ele vai embora? A verdade é que a situação do Guilherme deve esquentar na próxima janela de transferências, agora em junho. Tem clube interessado? Tem sim. Mas como ele já jogou 7 partidas no Brasileirão, não pode atuar por outro time na mesma competição este ano. O cenário é de indefinição total. Enquanto Guilherme fazia as pazes com as redes, outro jogador acabava de vez com a paciência da torcida, Tassiano. Ô Tassiano, mais uma vez, o meia falhou feio. E dessa vez foi aos 51 minutos do segundo tempo, quando Neymar puxou um contra-ataque daqueles. Era a chance de matar o jogo, respirar aliviado. Mas não. Tassiano recebeu livre na cara do gol, e errou o passe de forma inacreditável. A torcida não perdoou, fora Tassiano. Manda ele embora, demitam esse cara pelo amor de Deus. Foram só algumas das milhares de mensagens que tomaram conta das redes sociais. O nome dele ficou entre os mais citados no X, antigo Twitter, mas não foi por bons motivos. O que mais revoltou a torcida é que o Tassiano chegou no início deste ano com status de craque contratado por cerca de 32 milhões de reais, vindo do Bahia, onde era reserva. Muita gente já questionava esse investimento e agora, com erros como esse, a paciência parece ter acabado de vez.
Nos bastidores, a pressão só aumenta. O técnico Kleber Xavier ainda tenta encontrar a melhor função pro camisa 16, que já foi testado em várias posições, mas nem a versatilidade tem garantido a titularidade. Será que ele segue no Peixe? Por enquanto, a diretoria não se pronunciou oficialmente, mas a pressão popular tá gigantesca. E falando em pressão, como ficou a situação do Peixão na tabela? Mesmo com os 3 pontos conquistados fora de casa e a primeira vitória como visitante neste Brasileirão, o Santos ainda amarga a zona de rebaixamento. A equipe ocupa a 18ª posição com 8 pontos, mesma pontuação do Juventude, mas leva vantagem nos critérios de desempate. O Vitória, nosso adversário de ontem, tá logo acima, na 17ª colocação com 9 pontos. E quem aparece fora da zona da degola é o Vasco, com 10 pontos. Ou seja, a briga tá embolada demais. Qualquer deslize pode ser fatal, mas qualquer vitória também pode significar a tão sonhada saída do Z4. E olha só, o goleiro Brazão merece aquele salve especial. Fez defesas fundamentais e garantiu a vitória, principalmente depois que o Renato Kaiser, do Vitória, quase empatou num peixinho que assustou geral. E claro, não podemos esquecer da participação do nosso ídolo, Neymar. Sim, o camisa 10 foi acionado, mas teve uma atuação discreta. O melhor lance dele foi uma cobrança de falta nos acréscimos, obrigando o goleiro Lucas Arcanjo a fazer uma defesaça. Mesmo sem brilho individual, Neymar esteve presente, ajudou a construir essa vitória fundamental e, quem sabe, pode ser a peça-chave para o Peixe deslanchar no campeonato. E agora, torcedor, o que vem pela frente? O Santos tem um compromisso bem diferente do habitual. Nesta quarta-feira, 28, às 19 horas, recebe o RB Leipzig da Alemanha na Vila Belmiro, para um amistoso internacional que promete movimentar a Baixada Santista. E logo depois, no domingo, o Peixe volta ao Brasileirão, jogando em casa contra o Botafogo às 16 horas. Será que essa vitória marca o início da arrancada que tanto esperamos? Será que Kleber Xavier vai conseguir ajustar a equipe, resolver as pendências com Guilherme e Tassiano e levar o Peixe de volta ao lugar de onde nunca deveria ter saído, longe da zona de rebaixamento? E aí, nação santista, quero muito saber a sua opinião. Essa vitória fora de casa significa mesmo uma virada de chave pro Santos? Guilherme merece uma nova chance ou já deu o que tinha que dar? E o Tassiano, deve seguir ou tá na hora da diretoria agir? Comenta aqui embaixo. A sua opinião é muito importante para a gente debater e movimentar ainda mais essa nossa comunidade apaixonada pelo Peixão. E seguindo com as movimentações importantes nos bastidores do Santos, outra situação que merece destaque é a do goleiro Gabriel Brazão. A diretoria santista já se movimenta para assegurar a permanência do arqueiro, que, como todos sabem, está vivendo uma fase espetacular e por isso mesmo, vem despertando o interesse de gigantes da Europa. O Chelsea, por exemplo, foi um dos clubes que buscou informações recentemente. O Peixe, atento a esse cenário, já sinalizou para os representantes do goleiro que pretende valorizar ainda mais o atleta, oferecendo um aumento salarial que o colocaria entre os mais bem pagos do elenco. A ideia é clara: fazer de tudo para evitar que ele deixe a Vila Belmiro nesta temporada. A confiança nos bastidores é grande e o próprio Brazão, apesar da cobiça internacional, demonstra gratidão ao clube e foco total dentro de campo. E não dá para deixar de mencionar que, com apenas 24 anos, Brazão ainda alimenta o sonho de ser convocado para a seleção brasileira. Permanecer em evidência no Santos pode ser um caminho estratégico para que Carlo Ancelotti, o novo técnico da seleção, passe a observá-lo com mais atenção. Inclusive, Ancelotti concede sua primeira coletiva nesta segunda-feira 26 e, claro, estaremos de olho em tudo que ele disser. E falando em mudanças no elenco, a saída de Gil está cada vez mais próxima de ser oficializada. O experiente zagueiro, como já era esperado nos bastidores, deve mesmo rescindir seu contrato no meio do ano, durante a parada para o Super Mundial. O sentimento no clube é de compreensão total. Gil, apesar de toda sua história e qualidade, já não consegue manter o mesmo nível físico e parece decidido a pendurar as chuteiras. O Peixe, por sua vez, não pretende impedir essa decisão. Pelo contrário, já se prepara para essa despedida que, embora melancólica, também é marcada pelo respeito à trajetória de um atleta que sempre foi sinônimo de seriedade e profissionalismo. Essa reunião entre o jogador e a diretoria deve acontecer muito em breve, e ao que tudo indica, será apenas para formalizar aquilo que já está encaminhado: a rescisão amigável e a aposentadoria do defensor. E aí, torcedor, como você vê essa movimentação? A saída de Gil vai deixar uma lacuna importante ou o momento é mesmo de renovação no elenco?
Quero saber sua opinião nos comentários. Não esquece de deixar o like, compartilhar esse vídeo com seus amigos santistas e, claro, se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade do nosso Santos. Rumo à vitória, Peixão! Tchauzinho, torcedor, até o próximo vídeo.